A capacidade que essa série tem de criar um microcosmos dentro do universo, de apresentar personagens que só vão aparecer por um episódio e de conseguir criar uma conexão emocional com esse personagem, entre a gente e esse personagem, ainda me impressiona até hoje. Depois de toda a confusão do último episódio, vocês sabem que no final, Joe e Ellie acordam como reféns de Henry e Sam. Henry e Sam são aqueles dois irmãos que estão fugindo da Kathleen. Kathleen, aquela líder do movimento rebelde dentro de Kansas City, que conseguiu livrar a cidade do domínio da Fedra. Fica bem claro no último episódio que a Kathleen tem uma vendetta pessoal contra o Henry, especificamente, mas por tabela contra o Sam também. E ela prioriza muito mais isso do que a responsabilidade que ela tem com as pessoas pelas quais ela é responsável agora, ou seja, todas as pessoas de Kansas City, mas a gente vai chegar lá. O episódio toma um tempinho pra contar pra gente o que aconteceu com Henry e o Sam no momento que a Fedra cai. A ocasião, o contexto em que eles fogem. E principalmente por que ele tá fugindo, o que ele fez. A gente entende que o movimento de resistência em Kansas City existe há muito tempo, assim como existiu os vagalumes em outras zonas de quarentena. A Fedra tinha infiltrados dentro dessa zona de quarentena de Kansas City, que eram pessoas que agiam como colaboradores dos opressores. Eles passavam informações, delatavam vizinhos, enfim, eram traidores. E faziam isso tanto por medo, às vezes eram pressionados, eram forçados a fazer isso, faziam isso em troca de comida, em troca de remédio, enfim. As motivações de cada uma dessas pessoas em se tornarem colaboradores da Fedra são diversas. Henry é uma dessas pessoas. Isso já põe, no momento que ele revela isso, já deixa a empatia que a gente sente pelo personagem um pouco em xeque. Mas logo depois, quando ele justifica os atos dele, a gente entende o porquê dele ter se tornado um dedo duro. Acontece que o irmãozinho dele, Sam, adoece, ele desenvolve leucemia, que é uma forma muito complicada de câncer, que age sobre os glóbulos brancos do sangue, quase não sai. E Henry precisava de remédios pro irmão. E quem tinha os remédios? A Fedra. Só que os remédios eram muito raros. Eram remédios que não se encontravam em quase lugar nenhum. Então eles eram muito valiosos. Então, em troca de algo valioso, Henry teria que oferecer algo valioso também. O que ele oferece? Exatamente. O líder da revolução naquele momento, que não era Kathleen, mas sim o irmão dela. Que, enfim, é preso, julgado e morto. Qualquer visão maniqueísta de mundo colocaria o Henry como uma pessoa ruim, uma pessoa má, um traidor, né? O vilão que entregou o Mocinho, que é o líder da revolução, que tinha uma causa nobre, que era libertar as pessoas do domínio da Fedra. O próprio Henry não deixa de se ver assim até certo ponto. Mas eu acho que como qualquer ser humano, como qualquer pessoa, ele se apega às motivações dele para que ele não se considere uma pessoa completamente ruim. Ele entregou a vida de um homem bom para salvar a vida do irmão pequeno. Então fica aquele questionamento, qual vida que vale mais? O que é mais importante? Desculpa, eu esqueci o nome do personagem. Ele era uma pessoa muito importante para aquelas pessoas. Ele era um líder, ele era uma pessoa bondosa, ele era uma pessoa caridosa, uma pessoa que cuidava dos seus. E, por outro lado, a gente tinha o Sam, que é uma criança que estava doente. Então, que vida vale mais? Entendeu? O que é mais importante? Ele fez certo? Ele fez errado? Eu acho que essas perguntas, elas são muito subjetivas e subjetivas também são as respostas. Então, se eu fizer essa pergunta para várias pessoas diferentes, eu vou encontrar várias respostas diferentes. E não sou eu aqui que vou tentar julgar o ato do Henry aqui, mas é muito importante essa complexidade que a série apresenta pra gente. Inclusive é um ponto que o jogo explora bastante, né? The Last of Us é mais ou menos sobre isso, é sobre pessoas, os últimos de nós, o que nós faríamos no final, como seríamos no final. Ela vai explorar isso muito mais pra frente, no jogo ela explora isso mais pra frente com um pouco mais força. Na série eu tô sentindo que os produtores eles já querem preparar um terreno, criar alguns precedentes ali, pra gente de repente não se chocar tanto com os acontecimentos que vão vir. Kathleen, então, depois da morte do irmão, assume a liderança do movimento de resistência e consegue o que o irmão dela nunca conseguiu, que é libertar o povo das garras da Fedra. Ela se demonstra, tem uma cena muito interessante que ela mostra o quanto ela é diferente do irmão. O irmão dela queria proteger as pessoas e ela, por outro lado, é muito mais pragmática. Ela é movida muito mais pela raiva, por sentimentos de vingança, por uma sede de uma justiça meio transviada, volta vários sentimentos muito conflitantes. A personagem tem eu achei muito interessante o casting dessa atriz, porque ela tem uns trejeitos, ela tem um exterior muito fofo, muito meigo, a voz, do jeito que ela fala, sempre muito baixinho, sempre muito cadenciado, sem muita explosão, né, faz com que a gente tenha a impressão que ela é de fato um lobo em pele de cordeiro. E todo esse traço do personagem, esse traço de personalidade do personagem, já é mostrado no episódio anterior, quando eles estão caçando o Henry e o Sam.
Um dos capangas dela, um dos amigos ali mais próximos dela, mostra que tem alguma coisa querendo sair do solo, alguma coisa querendo sair do chão. Ela sabe que é um perigo, né? Mas mesmo assim ela diz pra deixar isso de lado e focar na vingança, focar na caçada do Henry e do Sam. Ou seja, a proteção daquelas pessoas se torna secundária frente à sede de vingança da Kathleen. Nesse meio tempo, o Joe e a Ellie estão lá batendo um papo com o Henry e o Sam. O Henry propõe que eles se ajudem para poder sair da cidade. Quando ele conta a história do que aconteceu pro Joe, o Joe fica meio assim, pô, eu não vou me envolver com traidores. Mas a gente percebe que é muito por conta dos maus bocados que ele sofreu nas mãos da Fedra lá em Boston. Mas depois ele olha pra ela, ele começa a perceber que, pô, eu faria diferente se eu estivesse no lugar dele? Acho que não. E de fato, eu acho que o Joe faria a mesma coisa pra salvar alguém que ele ama, que nesse caso tá se tornando a Ellie, né? A segunda filha que ele adotou ali. A Ellie, por outro lado, acolhe o Sam de primeira. Ela se aproxima do Sam já de cara. É uma outra criança, né? Apesar dela ser uma pré-adolescente, adolescente, não sei o certo. Acho que faz muita falta o contato com uma criança. Com alguém ali mais ou menos na mesma faixa etária dela. É meio como se criasse uma relação de irmão e irmã mesmo. Eles brincam, eles contam piadas, eles conversam. E a gente percebe que ela tem esse desejo, ela tem esse sentimento, esse instinto de proteção para com o Sam. E é muito legal, porque nesses minutos, nesses poucos minutos, esse episódio não tem nem uma hora. Eu realmente achava que a HBO daria muito mais espaço para contar essa história, porque é uma história que no jogo é uma das mais importantes, uma das mais impactantes pra gente. Mas aqui não, aqui existem poucos minutos, e nesses poucos minutos a gente consegue criar uma relação muito intensa com os personagens. Com Henry, por conta da missão, do propósito dele de proteger o irmão, de ser essa figura para o Sam, de tratar ele como um protegido, mas sem ignorar o fato de que a opinião do irmãozinho dele também importa. Então a todo momento ele diz o que está acontecendo, ele é muito franco com o irmão, ele pergunta o que, é que ele acha. É muito importante também falar que aqui na série, diferente do jogo, o Sam é um personagem surdo, ele se comunica através de linguagens de sinais, o que faz com que a gente tenha uma profundidade a mais, um degrau a mais ali no grau de profundidade do personagem. O ator que interpretou ele também é surdo, então, assim, foi escolha maravilhosa do Craig Mazin e do Neil Druckmann. E mais, a gente cria essa conexão com o Sam também, porque apesar dele ser uma criança que nasceu naquele mundo, que foi criada naquele mundo, já começou a andar sabendo que são infectados, sabendo do perigo do mundo externo, tem que enfrentar essa situação terrível e está sendo caçado não por aqueles que causaram o apocalipse, não pelos fungos, não pelos infectados, mas por pessoas. Pessoas que eram vizinhos dele há pouco tempo atrás. Por algo que foge completamente da responsabilidade dele. Ou seja, ele é um inocente. Eu acho que é um personagem dessa série que dá pra gente falar. É um personagem inocente, completamente 100% inocente. Nesse mundo de pessoas que não são nem um pouco inocentes. E ele demonstra uma força muito grande, porque ele lida com esses problemas brincando, desenhando, rindo, contando histórias, enfim. Eu gostei muito que eles não tentaram tornar ele adulto, adultecer, não sei nem se existe essa palavra. Não tentaram adultecer o Sam para que ele lidasse com mais força com isso tudo. Ele lida com isso, ele demonstra uma força de criança. Enfim, eles ganharam nosso coração, quase de primeira. Eles vão se ajudando, eles vão conseguindo avançar. O Henry diz que existem túneis embaixo da cidade que foram selados pela Fedra há muito tempo atrás, 15 anos atrás, que estariam infestados de infectados. Mas ele sabe que alguns desses túneis foram limpos e não têm infectados, então seria uma boa rota de fuga. Eles pegam desses túneis, eles seguem em frente, eles saem num ponto fora da cidade, mas eles são surpreendidos por um sniper. Joey esconde todo mundo ali, coloca todo mundo atrás de um carro, diz que vai dar a volta e tentar pegar o sniper por trás. Mas quando ele chega lá, ele percebe que o sniper já tinha acionado a Kathleen e ela já estava a caminho com toda a galera armada e emparapetada até os dentes. Então eles se veem encurralados. A Kathleen chega com toda a força, Henry, a Ellie e o Sam dão ainda no meio da rua, Joe tá lá na frente, de cima de uma árvore, tá com a sniper, e de lá ele tenta proteger eles da cobertura para que eles pudessem fugir. Um desses tiros acerta o motorista de um dos caminhões que estão chegando ali, esse caminhão capota, explode perto de uma casa, abre um buraco no chão e adivinha o que sai de lá. Duvido vocês adivinharem. Infectados. Começa a ser um bocado de infectado de lá, um bocado de infectado. Inclusive sai de lá um baiacu, que no original acho que é Blowster o nome, que é um infectado que tá infectado há muito tempo. Falei infectado um milhão de vezes agora, eu vou falar mais infectado daqui pra frente. É um infectado que tá infectado há muito tempo.
Então ele tem várias camadas de fungo ali no corpo dele que fazem com que ele fique maior, mais forte, mais resistente. É um personagem que, nossa, no jogo é horrível da gente conseguir matar, enfim. E a partir disso, as pessoas que chegaram, que estavam ali pra tentar capturar, que é muita gente, a Kathleen trouxe um exército, passa a atirar e a lutar contra os infectados. E isso dá uma brechazinha pra eles tentarem fugir. Os infectados também vêm pra cima dos personagens, dos nossos personagens. E a Ellie meio que se põe numa situação em que ela entra num carro, uma infectada criança entra no carro junto com ela. A gente percebe na feição de Joe todo o terror da possibilidade de Ellie morrer. Então a gente percebe que ali ele já tá muito mais apegado. Sério, eu vou tentar colocar um print aqui. A gente percebe na cara do Pedro Pascal, que ó, Pedro Pascal, parabéns. Uma feição de puro terror, puro terror. Ele tá aterrorizado de acontecer uma coisa com a Ellie e ele tá impotente porque ele tá longe e não consegue fazer nada. Assim como aconteceu com a filha dele lá no primeiro episódio. Mas aí ele consegue escapar, ela vai pra baixo de um carro, o Sam e o Henry também se escondem embaixo do carro enquanto eles estão sendo perseguidos por infectados. Joe vai tentando dar cobertura, abre um caminho ali pra eles fugirem, mas a Kathleen, mesmo com tudo isso, vai pra cima do Henry porque, mesmo no meio do pandemônio, no meio do inferno, ela ainda prioriza a vingança. Ela faz um discurso lá dizendo que o que aconteceu não foi justo. O fato do Henry ter entregado o irmão dela pra salvar o Sam foi muita mesquinharia, foi muito egoísmo, porque crianças morrem todos os dias e adivinha só, justiça poética nela. A criança infectada pula da Kathleen e a Kathleen foi de arrasta pra cima. Bom, eles conseguem fugir dali, eles se abrigam num motel afastado já daquela cidade. O Henry e o Joe ficam montando guarda para que as crianças consigam dormir e Ellie e Sam começam a conversar dentro do quarto. Ali, Sam pergunta pra Ellie do que ela tem medo. E ela diz que tem medo de ficar sozinha. E depois ele faz outra pergunta. Ele pergunta: será que quando a gente vira monstro ainda somos nós mesmos por dentro? E a gente percebe que Sam, no meio daquela confusão, foi mordido por um infectado e também tá infectado. A Ellie, numa tentativa meio que desesperada, mas sempre mantendo a calma pra não deixar ele nervoso, fala pra ele que o sangue dela é remédio, tenta curá-lo com o próprio sangue, ela faz um corte na mão e pinga o sangue dela em cima da ferida dele e diz pra ele que vai ficar tudo bem. Ele pede pra ela ficar acordada junto com ele e assim eles adormecem. No outro dia ele acorda, ela percebe que Sam tá sentado no cantinho da cama, do outro lado do quarto. Ela tenta se aproximar dele, mas não tem mais jeito. Ele tá infectado, ele já tá agressivo, ele parte pra cima dela, eles saem do quarto, caem no chão. E Joe, no impulso de ir pegar a arma pra proteger a Ellie, é impedido por Henry, saca a própria arma, aponta pro Joe, diz pra ele não fazer nada, afinal de contas é o irmão dele que tá ali. E meio que por instinto ou pensando muito rápido, sabendo mesmo no íntimo, no fundo da mente dele, o que ele tinha que fazer, ele dá um tiro no Sam e mata o próprio irmão. A gente fica alguns segundos digerindo aquilo ali, e quando ele percebe que tinha matado o próprio propósito de vida, que tudo que aconteceu, tudo que eles passaram até ali tinha sido em vão, ele também se mata. É muito interessante porque no jogo esse momento ele marca o início do inverno. Aqui na série eles não estão fazendo isso de demarcar o passar da história pelas estações do ano, mas dá pra gente perceber que mesmo o núcleo, o único núcleo da série que trazia um bom humor, a leveza, enfim, que era a Ellie, foi profundamente afetada por aquele evento que ela acabou de passar. Ambos os personagens ficam muito afetados pelo que aconteceu. Ambos os personagens perdem um pouco de si pelo que eles acabaram de vivenciar, mas a Ellie foi muito mais afetada. Aquela criança alegre, sorridente, sempre brincalhona, meio que se perdeu naquele momento. Aqui a gente vê o nascimento de uma outra Ellie, uma Ellie um pouco mais embrutecida por aquele mundo. Algo que aconteceu uma hora ou outra. Ela encara aquilo que aconteceu como se fosse uma falha dela, ela tentou salvar o Sam e não conseguiu. O próprio propósito dela fica um pouco abalado nesse momento, a gente percebe no olhar da Bella Ramsey. Mas mesmo assim ela segue em frente. Ela não derrama uma lágrima naquele momento. Tudo que ela faz é deixar a placa que o Sam usava para se comunicar com o irmão ou com outras pessoas em cima do local onde eles enterraram os corpos, pedindo desculpas pela falha que ela acredita que é dela. Joe naquele momento percebe que aquilo que aconteceu, o que aconteceu com Henry e com Sam, podia muito facilmente ter acontecido com ele e com a Ellie. Porque nesse momento ele já sabe que eles têm uma conexão muito mais profunda. Ela não é mais uma carga. Eu falei isso no episódio anterior e aqui isso parece que fica muito mais claro ainda. A Ellie não é mais uma carga. A Ellie finalmente é família. E tudo que eles têm em comum é um destino, é um objetivo. E assim, sem gracinha, sem gracejos, sem conversa, sem nada, eles simplesmente seguem em frente.
juntos. E aqui acaba o 5º episódio de The Last of Us. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem esse vídeo. Deixem os comentários de vocês aqui embaixo, dizendo o que vocês acharam da minha opinião. Se vocês discordam, se vocês têm uma coisa para acrescentar, por favor, deixem aqui nos comentários. Muito obrigado, eu sou o Eric Batalha e a gente se vê na semana que vem. Abraço.